Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma dúvida que eu tenho recebido no meu e-mail constantemente. Essa dúvida vai desde pessoas que querem viajar para saber se vale a pena comprar dólar ou não, outras que estão pensando em investir no exterior e algumas até com dúvidas com relação a investimentos aqui no Brasil em exportadoras. Então a dúvida é a mesma, né? O dólar hoje em dia está caro ou não? E a gente vai mostrar o que dá para a gente calcular aqui, sabendo que a oscilação do dólar faz parte do mercado, da euforia ou do pânico do mercado, que a gente vai explicar no vídeo de hoje. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar do dólar, não se esqueçam que a gente lançou o nosso produto de opções, né, o Estratégia Checkmate, uma estratégia bem simples para que você possa ou garantir rentabilidade ou gerar rendimento ou os dois juntos ao mesmo tempo. Então não perca a chance, o link está aqui na descrição do vídeo ou aqui no QR Code aqui do lado. Tá, então não perca essa chance, vale muito a pena. Quem não viu a live de quinta-feira, veja, porque foi muito boa e vai tirar todas as tuas dúvidas. Bom, vamos começar a falar do dólar agora. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o dólar é a moeda dos Estados Unidos, o real é a moeda do Brasil. Por que as duas se movimentam para cima e para baixo? Porque existe um fluxo de recursos que sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil, do Brasil que vai para os Estados Unidos. Então, é a lógica da oferta e da demanda. Se você tem um fluxo grande vindo dos Estados Unidos para o Brasil, o que acontece? A gente tem pessoas nos Estados Unidos que estão vendendo dólar, trocando por real, então elas estão comprando real, está tendo uma demanda por real, e aí migra o dinheiro para o Brasil. Na ponta oposta, quando o dinheiro sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, você tem uma série de investidores que estão tirando o dinheiro do Brasil, ou seja, estão trocando real por dólar, então está tendo uma demanda por dólar, né? E aí o preço do dólar sobe. Só que o dólar ele não é influenciado apenas pelo fluxo financeiro, ele é também movimentado pelo fluxo comercial. Então, quer dizer, na hora que você tem um fluxo financeiro muito grande de empresas tirando o dinheiro do Brasil ou investidores tirando o dinheiro do Brasil e levando para os Estados Unidos, o dólar sobe. E aí o dólar sobe, joga esse fluxo financeiro lá para cima na saída de recursos do Brasil. Só que aí as empresas exportadoras, elas se dão bem. Se vocês olharem o resultado de empresas igual a Vale, a PetroRio, ou as de proteína animal, ou até a VEG, que saiu já o resultado do segundo trimestre agora, você vai ver que elas foram beneficiadas pela alta do dólar. Então, quer dizer, você tem uma melhora comercial na hora que o dólar sobe para empresas exportadoras. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma redução do dólar, porque essas empresas começam a exportar muito, e aí acaba que o que acontece? As empresas de fora que estão comprando esses produtos, ou os consumidores de fora, vão jogar dólar dentro do Brasil, essas empresas vão ter que trocar por real, logo existe uma demanda por real. Então você tem essa variação entre o fluxo financeiro e o fluxo comercial ao longo do tempo, que faz com que o dólar, é claro que ele vai descolar em um momento de euforia ou de pânico, mas ele não descole tanto quanto deveria. Aí a gente tem uma outra questão aqui que eu vou mostrar nessa imagem, que é a comparação entre o dólar com a moeda japonesa, o iene. Quando a gente tem duas economias que têm inflações baixas, tá, inflações parecidas, como é o caso aqui dos Estados Unidos e do Japão, a gente vê que nos últimos 25 anos, aqui mais ou menos, ó, a gente vê que ela está aqui oscilando entre, sei lá, 90 ienes por dólar até 120 ienes por dólar. Isso aqui já tem mais de 25 anos. Já tem uns 30 anos que está mais ou menos nessa faixa. Então, como as duas têm inflações iguais, a gente não tem variação mais expressiva da moeda. Elas ficam indo para cima e para baixo indefinidamente. Tá? Agora, no Brasil é diferente.
no Brasil a gente tem uma inflação. Então, quer dizer, a moeda do Brasil ela perde poder de compra. A moeda dos Estados Unidos também perde poder de compra, ela também tem uma inflação. Só que a inflação do Brasil ela anda mais rápido do que a inflação dos Estados Unidos. Anda muito menos rápido do que andava há 30, 40 anos atrás, mas ainda assim anda rápido. Então eu fiz uma tabela aqui, e que vai ficar muito fácil de vocês enxergarem, e que eu vou disponibilizar lá na aba Planilhas para quem é assinante do Dicações ou do Combo Ações Mais FIIs. Tá? E aí vamos dar uma olhada aqui nessa planilha. Aqui nessa parte laranja, a gente tem os inputs, né? Tudo que a gente colocou na planilha. A gente tem o valor do dólar, tem a inflação no Brasil medida pelo IPCA, tem a inflação medida pelo IGPM, e a gente tem o IPC dos Estados Unidos, que é o índice de inflação dos Estados Unidos. Eu parei em junho de 2020, porque ainda não tem indicadores de julho de algumas inflações, tá? Nos Estados Unidos até já saiu um 0,60 aqui em julho, que até foi bem mais alto. E a gente vem aqui, ó, desde quando? Desde 1994. E por que 1994? Essa é uma outra coisa importante, porque é o início do Plano Real. Eu tenho como fazer esse cálculo se eu pegar desde o início do Plano Real, porque foi quando o Brasil pareou as duas moedas 1 para 1. Ela não precisaria ser 1 para 1, mas precisa estar pareada. E foi a vez que pareou. Se eu, por exemplo, resolvesse pegar nos últimos 20 anos, eu podia pegar um momento de extrema euforia ou de extremo pânico de 20 anos atrás. E aí esse meu cálculo poderia dar errado. Então, como teve essa paridade cambial em 1994, eu pude fazer essa fórmula aqui que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, não tentem fazer em janelas diferentes, porque você pode ter um resultado bem errado, tá? Não adianta depois você chegar a aprender isso aqui no Twitter, vai lá, e olha, nos últimos 5 anos o dólar tá barato, sei lá, daqui a um tempo, daqui a 3 anos, nos últimos 3 anos. Não faça isso, vai dar errado, tá? Bom, vamos começar de novo então aqui. Então a gente tem esse racional aqui, né, que a gente mostrou das duas inflações, vocês vão entender por que eu peguei as duas inflações. Aqui eu peguei a diferença do IPCA e a diferença do IGPM com relação ao IPC dos Estados Unidos, lembrando que não é uma diferença simples de soma ou subtração, tá? É uma fórmula aqui um pouquinho mais esquisita, tá? É 1 mais a inflação dividido por 1 mais a inflação dos Estados Unidos menos 1. Tá? Não é a mesma fórmula, não é uma subtração simples aqui, então tomem cuidado também. E aqui em cima eu botei uma média aritmética, que não é o melhor para esse tipo de exercício, mas vai servir. O que eu queria mostrar aqui é o seguinte: o Brasil tem uma média em torno de 0,42% ao mês acima da inflação dos Estados Unidos, medido pelo IPCA, e uma média de 0,52% ao mês, medido pelo IGPM. Então, como o Brasil tem uma média de inflação maior, a gente tem um gráfico de dólar assim, ó. A gente tem um gráfico de dólar que ele sobe ao longo do tempo, né? Eu vou pegar a partir daqui. Ah, Daniel, por que você não pegou essa parte daqui, ó? Porque esse aqui era um momento que o Brasil estava trabalhando com bandas cambiais. Né? E o que são bandas cambiais? Que foi exatamente nesse momento aqui que o Brasil estava trabalhando com essas bandas cambiais. O Brasil, ele sabia que ele tinha uma inflação maior do que a dos Estados Unidos, então ele não podia deixar 1 para 1. Porque se ele deixasse 1 para 1 o dólar o tempo todo, ia acabar todas as reservas do Brasil e depois ia chegar um momento que não ia ter mais o que vender ou mais como aumentar imposto para manter aquela paridade, aquele dólar falso. Então, sabendo que o Brasil tinha uma inflação, o que o governo ele fez? Ele foi aumentando o valor do dólar aos poucos dentro de bandas cambiais. Tá? O Uruguai usou isso recentemente também. Só que a gente vai ver depois que essas bandas cambiais eram muito brandas, né? Não eram bandas cambiais de acordo com a inflação. Elas ficavam abaixo da diferença da inflação entre os países. Então, o dólar ficou barato. Acabou as reservas do Brasil do mesmo jeito, depois em 98, 99 o Brasil precisou de uma ajuda forte do FMI, que se não tivesse o Brasil teria dificuldade. O Brasil nessa época vendeu a Vale, vendeu as telefônicas também, fez o leilão de algumas elétricas também, enfim. O Brasil precisou de dinheiro porque
essa paridade cambial, claro, não ia dar certo. A Argentina tentou fazer isso recentemente e ela está imersa numa crise. Então, o que o Brasil fez a partir aqui de 1998? A gente teve a primeira maxi desvalorização cambial do real, e que foi quando o governo da Fernando Henrique começou a deixar a economia andar do jeito que ela deveria ser. Então, a gente tem aqui o dólar andando para cima e para baixo, de acordo com o mercado. Durante esse período, a gente ainda teve algumas desvalorizações cambiais aqui que são importantes, além dessa aqui de 98, 99, que foi quando acabou a paridade, que foi logo depois do calote russo, crise dos tigres asiáticos, etc. A gente teve uma aqui, que foi durante a eleição do Lula, que o risco Brasil tomou proporções bem grandes, chegou a bater lá 2.000 pontos acima do risco dos Estados Unidos, então todo mundo tirou dinheiro do Brasil. A gente teve aqui também na crise do subprime, a gente teve aqui na reeleição da Dilma, e a gente teve agora aqui no coronavírus. Então, a gente teve quatro, depois dessa aqui, 4 grandes desvalorizações cambiais dentro desse período todo. O que a gente tem para mostrar é o seguinte, que quando a gente chega nesses valores aqui que são irreais, depois a gente tem uma queda. Tá? Uma queda que às vezes continua para baixo, como essas duas, e uma queda que às vezes só cai um pouquinho e depois volta a subir. Ó, cai um pouquinho e volta a subir. Tá? Isso aqui a gente tem como calcular, pelo menos ter uma ideia. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o dólar começou a R$1 lá atrás, e que hoje ele está no valor que ele está aí, em torno de 5,10, 5,11, 5,12. Tá? A variação do IPCA e do IGPM, ela está mais ou menos de acordo com esse gráfico aqui. A gente vê que o IGPM ele varia mais e ele tem variações mais bruscas exatamente nesses períodos de desvalorização cambial. Ele é mais afetado com relação ao dólar. Tá? Aqui, ó, 2015, agora aqui coronavírus, né? Aqui 2008, aqui o IPCA também pegou forte, mas o que a gente tem para mostrar aqui, e já um spoilerzinho, porque que a gente está preferindo empresas ou fundos imobiliários que tenham reajustes pelo IGPM e não pelo IPCA. Já vai um spoiler aí, porque o dólar afeta mais o IGPM do que o IPCA. Isso a gente já tem falado desde março, desde abril, lá nos nossos relatórios, e quem seguiu tá se dando bem, né? Ó, IGPM dos últimos meses, 0,28, 0,80, 1,24 e 56. IPCA aqui tiveram alguns meses negativos. Mas vamos para o que importa, se o dólar está caro ou está barato. Então, a gente tem aqui, ó, a gente começou a R$1 e a gente foi reajustando pelas diferenças de inflação. IPCA nessa linha daqui e IGPM nessa linha daqui. E aqui é o dólar de mercado. E aí a gente chega nesse gráfico aqui. A gente percebe aqui que o dólar, em junho, pelo menos, ele estava levemente acima do IGPM. Agora, em julho, ele já caiu um pouco para alguma coisa aqui, em torno de 5,11, 5,15, 5,17. Não sei quanto vai estar no sábado, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, mas a gente já tem uma ideia aqui. Nesse valor aqui, ó, entre R$3,60 e R$5, o dólar está num preço ok, de acordo com a inflação. Se a gente tiver um preço como a gente tinha lá atrás, ó, em 2017, por exemplo, a gente tem um preço que está barato, né? Ou se não aqui, ó, durante todo esse período aqui, ó, que o Brasil ele estava experimentando um crescimento da economia, estava entrando muito dólar, o Brasil tinha uma taxa de juros grande e essa taxa de juros ela conseguia remunerar muito bem com relação ao risco. Hoje, o Brasil não tem mais essa taxa de juros. Então, a chance do Brasil ficar nessa parte aqui de cima, né, ou perto aqui do IGPM é maior. Se a taxa de juros subir, o dólar ele tende a ficar mais nessa parte aqui de baixo. Né? Hoje, o risco do Brasil ele não compensa para o investidor estrangeiro investir no Brasil e não nos Estados Unidos. E, por isso, o dólar ele fica mais aqui em cima. Então, se vocês quiserem a minha opinião, pelos juros atuais, o dólar não deve ceder muito abaixo do que R$5.
tá? A não ser que a gente comece a ver uma alta dos juros, tá? No Brasil. Senão, a gente deve ver um valor aqui próximo a R$ 5 ou até subindo. E é importante a gente dizer que esses valores sobem ao longo do tempo. Durante os últimos anos aqui, a gente teve um IPCA muito mais comedido. Você vê que a alta aqui está sendo cada vez mais devagar. E a gente consegue ver aqui claramente que esse indicador do IPCA ele não está representando a inflação real aqui do Brasil, né? Que a inflação do IGPM ela está muito maior, que ela pega o impacto do dólar também. Então a gente vê aqui que está tendo uma abertura enorme entre IGPM e IPCA nesses últimos 4 anos, e isso também é uma outra questão que a gente precisa ficar ligado. Eu gosto mais de observar com relação a essa linha aqui do IGPM, tá? Eu acredito que seja um indicador melhor. Então, na minha visão, a partir de R$ 5 o dólar está num preço ok. Tá? Acima de 5 ele vai estar ligeiramente caro, mas lembra que 1% de inflação no IGPM no próximo mês já pula de 5 para 5,05. Tá? O valor exato desse cálculo, a gente vê aqui, ó, tá 3,62 o IPCA e 5,01 o IGPM. Enfim, gente, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui um cálculo para a gente mostrar mais ou menos se está barato ou caro. Vamos dizer assim que se o dólar chegar a R$ 4 de novo, ele fica baratíssimo. A R$ 5, na minha visão, ele está no preço. A partir de uns 5,50, R$ 6, ele está ligeiramente caro. Mas eu posso garantir para vocês que com a taxa de juros atual, é muito mais fácil ele ir para 6 do que ele cair para 4. Né, porque você não tem nenhum atrativo para trazer o investidor do mercado financeiro. Você poderia trazer um investidor que vai investir aqui no Brasil, por exemplo, com uma taxa de juros menor. Você vai ter que ter um investimento muito maior assim na economia real e não no mercado financeiro. Esse é um investimento que acontece, mas ele demora a acontecer e demora a dar resultado, ele demora a impactar no dólar, porque aí esse investimento às vezes vai gerar exportação no futuro, que aí vai trazer esse investimento, essa volta de dólares para o Brasil. É algo que demora muito mais, é um horizonte muito mais longo. Tá? O Brasil nunca trabalhou dessa forma, o Brasil sempre trabalhou com juros altos para que os investidores estrangeiros investissem aqui e aí a gente conseguisse manter o nosso dólar mais baixo. Vamos ver como é que sai? De acordo com a economia hoje, R$ 5 é um preço ok no dólar, pelo cálculo aqui medido pelo IGPM. Abraços a todos, bons investimentos e não se esqueçam de ver a nossa estratégia Checkmate para você rentabilizar a tua carteira mais ainda com opções. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.